Hey dude, beleza? Professor Igor Souza falando e vamos para mais uma questão do PIC. Bom, antes da gente ir diretamente para a questão, vamos dar uma olhada aqui em dois resultados que serão fundamentais para a gente resolver esse problema. A gente vai primeiro ver congruência de triângulos e as três servianas do triângulos isósceles. Bom, falando sobre congruência de triângulos, a gente tem, fazendo só uma breve revisão, a gente tem três casos de congruência de triângulos. Falando assim sobre essa palavra congruência, tecnicamente, assim, formalmente falando, matematicamente falando, dois triângulos podem ser congruentes ou semelhantes. São coisas diferentes, gente. Congruência, falando em termos mais populares, congruência seria quando dois triângulos são exatamente iguais. Então ele tem os três lados iguais, tem os três ângulos iguais. Semelhança, eles já não são exatamente iguais, eles só têm uma certa proporção e os ângulos iguais. Mas enfim, voltando aqui para a congruência de triângulos, a gente tem três casos em que a gente pode garantir que os triângulos são exatamente iguais. Para que serve exatamente esses casos? Serve para o seguinte: a gente se encontra numa situação em que a gente tem dois triângulos, a gente não sabe muita coisa sobre ele, além do fato de que, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, a gente sabe que esse lado é igual a esse, que esse é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Então, com isso, a gente consegue garantir que todo o resto do triângulo são exatamente iguais. Isto é, esse lado é igual a esse e esses dois ângulos aqui são iguais. Isso é o caso lado, ângulo, lado. Sabendo só dessa parte azul, sabendo que essa parte azul são iguais, a gente pode garantir que o triângulo é totalmente congruente. Eles dois são congruentes, são totalmente iguais. Certo? Segundo caso de congruência de triângulos. Ângulo, lado, ângulo. Então, o que você tem dos triângulos? Você tem que alfa é igual a esse alfa, beta é igual a esse beta, e esse lado aqui é congruente a esse. Sabendo só disso, a gente pode concluir que todo o resto dos dois triângulos são iguais. Então, esse lado é igual a esse é igual a esse ângulo é igual a esse. Isso é o caso lado, ângulo, lado, e esses dois triângulos são congruentes pelo esse caso. E o terceiro e último caso é o caso em que a gente sabe que os três lados dos triângulos são iguais. E aí eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. E aí a gente pode concluir que esses três ângulos também são iguais. Enfim, congruência, os triângulos são exatamente iguais. Na graduação a gente estuda isso mais tecnicamente e a gente estuda um desses casos como axioma. O que é axioma? Para quem não sabe, é um fato que a gente aceita como verdade porque a gente não sabe prová-lo. Então, na graduação, quando a gente vai estudar geometria plana, a gente, pelo menos no meu caso, eu vi esse caso aqui como axioma e a partir dele a gente prova os outros dois. E esses dois aqui são resultados. E é uma ferramenta muito útil a congruência de triângulos, como a gente vai ver no problema a seguir. E o outro resultado que a gente vai usar é o resultado das três servianas do triângulo isósceles. O que são essas três servianas? São altura, mediana e bissetriz. Então, dado aqui um triângulo isósceles, isso é um teorema e vale esse resultado. Dado um triângulo isósceles, se você traçar a altura, a mediana e a bissetriz, elas são as mesmas, ou seja, as três servianas coincidem. Então, a gente tem basicamente que eu tracei aqui esse segmento, a gente tem que esse segmento ele é a altura, então é perpendicular com a base, ele é bissetriz, então esses ângulos aqui, opa, foi meio estranho ali, são exatamente iguais, e esses segmentozinho aqui, até a metade aqui, são iguais, porque aqui é ponto médio, porque aqui é a mediana. Então aqui é tanto a altura como bissetriz, como mediana. Beleza? Então isso vale para os triângulos isósceles. Claro que, lembrando que o triângulo equilátero, ele é também isósceles, ele tem os três lados iguais, mas ele tem pelo menos dois, né? Então ele também é isósceles. E vale isso para ele também. Então é para eles dois, para o equilátero e para o isósceles, vale que as três servianas coincidem. Para qualquer outro triângulo isso não é verdade, viu gente? Elas não coincidem. Enfim, vamos para a questão. Então vamos lá para essa fucking questão, gente. Pense numa questão paleira. Enfim, sejam
ABCD é um quadrado de diagonais AC e BD, e E um ponto sobre o lado CD, tal que AE é igual a AB mais CE, sendo F o ponto médio do lado CD. Prove que os ângulos BAE é igual a 2 vezes DAF. Certo, gente, vamos identificar aqui esses caras nessa figura, e aí a gente viu que o problema está querendo que a gente faça. Então vamos lá com a figura já identificada. Seja um ABC um quadrado de diagonais AC e BD. Bom, eu não vou identificar essas diagonais porque ela está aqui basicamente para a gente botar esses vértices, nomear esses vértices numa ordem correta, de modo que a gente tenha uma boa representação e a gente consiga fazer um texto que tenha referências adequadas. Mas fazer elas aparecerem aqui explicitamente não vai ajudar em nada na nossa resolução. Então vou deixar para lá. E o ponto E sobre o lado CD é tal que vale essa relação aqui, ó. Veja que o segmento AE, marquei aqui já, ele é igual a AB mais EC. Veja que a gente não sabe exatamente onde é que está esse ponto E, mas certamente ele não está por aqui. Porque se ele estivesse por aqui, ó, é bem contraintuitivo. Se ele estivesse bem por aqui, esse segmento aqui ia ser esse mais somado a esse daqui, que ia ter mais ou menos esse tamanho. Isso é bem contraintuitivo, né? Esse é um segmento até pequeno. Então, faz mais sentido ele estar por aqui, porque tendo esse segmento aqui, você pega esse daqui, AB, e soma com esse pedacinho, faz sentido ele ser mais ou menos aqui desse tamanho, né? Para falar a verdade, dá pra gente saber onde é que está esse E. Ele vai estar exatamente no ponto médio entre F e C, mas isso foi uma coisa que eu descobri na primeira tentativa que eu tive para solucionar essa questão, bem complicadinha. Dá para descobrir, no final do vídeo eu falo mais sobre como descobrir, pode ser até tarefa de casa, é bem interessante. Enfim, sendo F o ponto médio do lado CD, então F aqui é o ponto médio desse lado, prove que os ângulos, eu vou identificar esses dois ângulos, e aqui eu vou chamar ele de, esse ângulo aqui, DAF, eu vou chamar de beta, e esse ângulo BAE, eu vou chamar de 2 alfa. Já mais tarde vocês vão entender por que eu estou chamando ele de 2 alfa, mas é para facilitar as nossas contas. Então eu tenho aqui a nossa legenda, BAE igual a 2 alfas e DAF igual a beta. E aqui a gente quer provar que vale essa relação aqui. Eu vou trocar os termos aqui em função das nossas agendas. E aí, gente, eu quero fazer uma solução um pouco mais diferenciada, assim, só para vocês terem uma ideia de estilos de como escrever uma prova matemática, né, que aqui está pedindo para provar. Então a gente vai resolver essa questão literalmente provando esse resultado aqui. Eu identifiquei os nossos ângulos aqui da relação como 2 alfa e beta, e a gente pode fazer o seguinte, aqui está no nosso resultado, eu ainda tenho que provar ele, mas eu vou admitir ele por enquanto só para mim botar eles em função das nossas legendas. Então, admitindo esse resultado aqui, eu tenho que esse cara aqui é igual a 2 alfa, né? Aqui é a minha legenda, então eu botei 2 alfa, e esse DAF ele é igual a beta, então aqui já tinham 2, então ficou 2 beta. E isso aqui é equivalente a isso, que é equivalente a isso, alfa igual a beta. Como essas três equações aqui elas são equivalentes, a gente pode provar uma delas e a gente vai obter as outras duas. Então, o nosso problema se resume, pelo menos aqui seria uma estratégia, a gente igualar o alfa e o beta. Se a gente conseguir chegar ao resultado de que alfa é igual a beta, como aqui são equivalências, se isso daqui valer, vale isso e vale isso. E isso daqui é o resultado final que a gente quer, certo? Então a gente vai fazer essa solução baseado nisso. Vamos tentar achar que alfa é igual a beta. A nossa solução final é provar que BAE é igual a 2 vezes esse ângulo DAF, certo? Mas aí, dando nome aos bois e botando em função de 2 alfa e beta, a gente substituindo aqui, a gente pode provar simplesmente que alfa é igual a beta. Então vamos lá. Vou esconder isso daqui por enquanto. Bom, gente, a ideia é o seguinte. Eu vou marcar aqui o ponto médio do lado BC e vou prolongar essa reta aqui
EG. Prolongada essa letra EG, eu vou prolongar o lado AB. Eu sei que essa construção aqui, você tem que tirar ela do bolso mesmo, para resolver essa questão. E isso só vai tentando. Você tendo experiência com questões de Olimpíada, você vai tentando estratégias que você já usou em outras questões, e aí acaba chegando à solução. Mas é o seguinte, fazendo essa construção aqui que eu acabei de fazer, a estratégia, de modo geral, a ideia da questão vai ser: a gente vai provar que esses triângulos aqui são congruentes, e usando esse resultado a gente vai provar que esse triângulozão aqui é AH. A gente vai provar que esse triângulozão aqui ele é isósceles. Sendo ele isósceles, a gente vai prolongar essa reta aqui até G, aí vai ser bissetriz, a gente vai dividir aqui o alfa, vamos achar outro triângulo aqui e a gente vai acabar provando que esse triângulo que a gente achar aqui por último vai ser congruente a esse triângulo aqui, e alfa vai ser igual a beta, milagrosamente falando. Então vamos lá, gente, eu vou identificar esses triângulos e a gente vai tirar algumas conclusões sobre eles. A gente tem o seguinte: esse G aqui, eu marquei ele como ponto médio do lado BC. Isso foi por construção, eu construí ele assim, eu construí ele como ponto médio. Então, por construção, esses dois lados aqui, eles são iguais, porque são ponto médio, né? Lembrando que esse F aqui também é ponto médio do enunciado da questão, então esse lado aqui também é igual a esse, que 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 é igual a esse, certo? Porque G e F são pontos médios. Ótimo. Esse ângulo aqui, ele é oposto ao vértice, né? Então eles dois são iguais. E esse ângulo aqui, ele é reto por ser o ângulo do quadrado. E esse cara aqui também é reto, porque ele é um ângulo raso, né? Eu só prolonguei aqui a reta, e esse ângulo aqui do outro lado, ele é reto. Então, o suplementar dele tem que ser reto, porque tem que dar a soma 180. Ótimo. Então, o que a gente tem desses dois triângulos? A gente tem ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Ou seja, esse daqui é o segundo caso de congruência. Então, esses caras são congruentes, esses dois vermelhos. Certo? Esses dois caras sendo congruentes, a gente pode tirar a seguinte conclusão. Já eu vou digitar tudo. Como esses dois caras são congruentes, esse lado aqui também é igual a esse lado aqui também é igual a esse, e esse lado pequenininho aqui também é igual a esse. Então, a gente pode concluir que esses dois lados aqui são iguais. E isso é o resultado que a gente queria. Deixa eu digitar isso. Então, aqui a gente tem o ângulo CGE e o ângulo BGH. Esses dois ângulos aqui são opostos pelos vértices. CG e CB, esses dois segmentos aqui são do mesmo tamanho porque G é ponto médio. E esses ângulos aqui são retos. Ambos são igual a 90 graus. Dá uma pausa aí só para identificar, caso necessário. Isso implica que os dois triângulos vermelhos aqui, identificados aqui como BGE e BGH, eles são congruentes pelo caso ângulo lado ângulo. E desse resultado aqui a gente pode derivar muitas coisas, que esses lados aqui que eu já marquei são iguais, esses daqui de baixo são iguais, e esse ângulo aqui que sobrou são iguais. Eu posso derivar isso tudo, mas o que mais me importa é esse aqui que eu já marquei. O segmento é G e o segmento GH, eles são congruentes. Vocês vão entender por quê. Esse outro ângulo aqui, ele dava para saber já pela soma dos ângulos internos, né? Que tinha que dar 180, então eles acabariam sendo iguais de qualquer forma. Mas a congruência de triângulos deu esse resultado logo de cara. Bom, agora a gente vai olhar para esse triângulozão aqui, ó. EAH. Esse triângulozão aqui, vamos tentar reunir informações sobre eles. Bom, agora a gente vai usar essa relação aqui que a questão deu, gente. Que AE é igual a AB mais CE. Então, tenho aqui o segmento AE. Ele é igual a AB mais esse pedacinho aqui CE. Então, veja, aqui eu tenho o resultado que a questão me deu. AE é igual a AB mais CE. Só que, usando essa congruência aqui, que a gente acabou de provar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai repetir
o AB e vai somar. No lugar do CE, a gente vai somar BH. Lembra que eles são exatamente iguais, porque os dois triângulos são congruentes. Então, EC é igual a BH. Então, isso daqui é verdade. Só que AB mais BH é exatamente igual a AH, né? Então, isso é igual a AH. E esse é o resultado que a gente queria. Juntando aqui as duas pontas, a gente tem que AE é igual a AH. E isso é muito bom. Por quê? Se o AE é igual a AH, se a gente olhar para esse triângulozão EAH, como esses dois lados são iguais, o triângulo é isósceles. Bom, então isso implica, tendo esse resultado aqui, isso implica que AEH é isósceles. Bom, agora, gente, a gente vai traçar esse segmento aqui, ó. Como eu tinha falado já na estratégia, a gente vai traçar esse segmento AG. E como esse triângulo ele é isósceles, e a gente já tinha identificado aqui, marcado de azul, que esses dois segmentos são iguais, esse segmento aqui AG, ele é uma mediana desse triângulo isósceles. Só que, usando aquele teorema das três servianas, ele não é só a mediana, ele também é altura e ele também é bissetriz. E é isso que a gente vai usar. Ele sendo bissetriz, a gente pode dizer que esses ângulos aqui, ó, esse e esse daqui são exatamente iguais. E aqui está o porquê de eu ter usado 2α. Esses dois ângulos aqui sendo iguais e como o total é 2α, cada um deles vai ser alfa, né? E agora a gente vai olhar, e agora esse vai ser o último triângulo para o qual a gente vai olhar. Para esse triângulo ABG e os triângulos que a gente vai olhar, os últimos triângulos. DAF. Ó, o que a gente tem sobre eles? A gente tem o seguinte. Esse lado aqui, agora eu vou usar 3 tracinhos. Esse lado AB, ele é igual a esse. Porque a gente está falando do quadrado, né? Esse quadrilátero aqui é um quadrado, então todos os lados são iguais. Então esse lado é igual a esse. Esse lado aqui de baixo que já está marcado, eles são iguais. Lembra desde o começo, porque F e G são pontos médios. Então você tem aqui metade do lado do quadrado, metade do lado do quadrado. Ótimo. E aqui a gente tem que... Aqui são ângulos retos, né? E aqui também. Ou seja, a gente tem o caso lado, ângulo, lado. Tá, digitando aqui a gente tem AB. Aqui são lados dos quadrados. Esses ângulos aqui, eles são iguais a 90. E esses pedaços aqui são iguais porque F e G são pontos médios. Se quiser dar um pause aí, só para conferir os dados aqui direitinho. Porque é bem complicado ficar olhando para esses vértices aqui, por isso que eu identifiquei beta e alfa. Mas enfim. E sabendo disso, implica que os triângulos ABG e ADF são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. E agora acabou, né, gente? Porque olhando para os ângulos correspondentes, ó, como eles são congruentes, esse 90 já era igual, a gente já sabia. Mas aí, como resultado, a gente sabe que esse é igual a esse. E esse daqui, o beta, é igual a esse, alfa. E assim, e esses caras sendo congruentes, a gente tem que alfa é igual a beta. E aqui a gente usa nossas equivalências que a gente construiu no início, né? A gente provou que alfa é igual a beta, mas isso é equivalente a isso, e isso é equivalente ao resultado que a gente queria chegar. E é basicamente isso, gente. Foi uma bela de uma questão, né? Bem complicadinha. Eu vou disponibilizar esse material aqui, esse rascunho aqui para vocês entenderem melhor. Eu espero que tenha dado para entender. Sobre aquele negócio do é bem interessante, até tarefa de casa aí para vocês provarem que o fica exatamente no ponto médio desse FC. Provar aí que desafio aí vai ser uma das questões da lista extra, provar que esse ponto é igual ao ponto médio de FC. E não é tão difícil não. Vou até dar uma dica para vocês podem projetar o ponto E assim de cima para baixo sobre esse segmento aqui AB, vai acabar achando um triângulo retângulo,
Aí você faz umas contas aqui, sabendo que esse pedacinho aqui, até o E', que é a projeção do E, até o E' vai ser AB menos EC, e usa o Pitágoras aqui, bota esses caras aqui ao quadrado, faz um sistema aí de equações e você vai acabar achando que esse cara aqui é igual ao ponto médio. Mas tá aí o desafio. Beleza. E eu espero que tenha dado para entender a questão mesmo, principal do vídeo. Obrigado pelo prestígio e até a próxima.